Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai trabalhar aí o tema quantidade de calor latente, ó. Até agora vocês vêm estudando aí propriedades do calor, né? Assim como as formas de transmissão. Na última aula a gente falou sobre capacidade térmica, calor específico, princípio fundamental da calorimetria, mas a gente tem que lembrar do conceito. Aquele calor que a gente estudou na aula passada, ele é o calor necessário para que o corpo em si, mude sua temperatura, seja aumentando ou diminuindo, mas sem mudar o seu estado físico, tudo bem? Então agora a gente vai estudar o seguinte questionamento: e se o corpo mudar o estado físico dele? Qual tipo de calor está sendo fornecido, galera? Então vem comigo, ó, vem comigo. Antes disso, vamos só pensar nos estados da matéria. Sei que vocês estão cansados de ver isso, já viram isso em química, agora vão ver em física. Vamos lá. Sólido, líquido e gasoso. Analisa comigo, pessoal, os nomes, vai, vamos lá. O corpo passando do sólido para o líquido, ele está sofrendo uma fusão. Fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. E aí temos aí a volta, né? A volta do gasoso para o líquido, ele está se condensando, condensação. E do líquido para o sólido é a solidificação. Dessa forma, pessoal, através desses estados físicos da matéria e os processos de mudança do estado de agregação molecular do elemento, a gente vai analisar agora o que é necessário para que haja esta mudança no estado físico, beleza? Então vamos chamar esse processo daqui de baixo, ó, fusão, depois vaporização, de processo 1. Vamos chamar de processo 1. No nosso processo 1, veja, um corpo no estado sólido, ele está numa temperatura bem baixa, né? A agitação molecular dele é pequena. Conforme eu forneço calor, a agitação molecular vai crescendo e, consequentemente, cresce a sua temperatura. Então, veja, do sólido para o líquido, para que ocorra a fusão, eu tenho que mudar muito a temperatura, né? Eu preciso fornecer muito calor. Então, o corpo ele recebe calor para que a sua temperatura aumente. Portanto, se ele recebe calor, ele tem uma quantidade de calor positiva. Quantidade de calor total positiva. Ele recebe esse calor. E isso vale do líquido para o gasoso também. Agora, do gasoso para o líquido, eu preciso abaixar a temperatura. Eu preciso arrancar calor do corpo para que as moléculas se agitem menos e, consequentemente, a temperatura baixe. Então, posso chamar esse processo de processo 2? No processo 2, eu preciso arrancar calor do corpo. Portanto, o calor total do corpo no final disso é negativo. Então, aqui no processo 1, ele recebeu calor total maior do que zero. Aqui perdeu calor menor que zero no final do processo. Tudo bem? Agora, qual forma de calor, né? Pessoal, veja. Vamos pegar o exemplo de um cubo de gelo. Se eu tenho um cubo de gelo na palma da minha mão, ele vai derreter, não vai? Mas o gelo é a água numa temperatura menor do que zero. Ele derrete, ele funde a quantos graus o gelo? A zero, né? Então, se você pensar juntamente comigo, a gente consegue criar um raciocínio. Olha só. Para que o gelo chegue na temperatura zero, ele precisa variar sua temperatura, certo? Então ele recebe aquele calor que estudamos na aula passada, calor sensível. Está recebendo calor sensível, sua temperatura está aumentando. Quando chegar no zero, ele vai começar a receber qual forma de calor? O calor necessário para mudar o estado físico, e o nome é calor latente. Quantidade de calor latente. Então veja, se eu fornecer calor latente, o corpo muda seu estado físico. Logo, o que a gente vai definir aqui como calor latente é o calor necessário para que o corpo mude seu estado físico sem mudar a temperatura.
O corpo fica na temperatura zero, o gelo fica mudando no zero, não é no 1. No 1 ele já é líquido. Portanto, aqui esse calor será o calor necessário para alterar o estado físico da matéria em uma determinada quantidade de massa. Olha só. O nosso L será dado pelo quê? Quantidade de calor sobre massa. Quantidade de calor recebida ou perdida pela massa do corpo. Veja. Veja. L de latente, calor latente. Qzão de quantidade de calor e M de massa. Então, olha só. As unidades de medida. No sistema internacional, quantidade de calor é dada em joules. Porém, usualmente, você usa calorias. A massa no SI é dada em quilogramas, porém, no seu dia a dia você usa gramas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Exemplo. O calor latente de vaporização da água, ou seja, para ela sair do líquido e ir para o gás. Mentira, vamos na fusão primeiro, do sólido para o líquido. Calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. E o calor latente de vaporização da água é de 540. Galera, olha esse número. Olha esse número. L de fusão é tornar o gelo água. Eu preciso fornecer 80 calorias para que 1 grama de água ou de gelo vire água. Agora na vaporização, lá na frente já, do líquido para o gás. Calor latente de vaporização da água, ou seja, transformá-la em gás, é de 540 calorias fornecidas para que 1 grama de água vire vapor. Então, aqui ó, fusão, gelo para água. Se eu fornecer 160 calorias, 2 gramas de gelo viram água. Aqui, se eu fornecer 1080 calorias, 2 gramas de água viram gás, viram vapor. Tudo bem, pessoal? Portanto, normalmente a gente vai escrever essa expressão assim, ó. Qzão igual a M vezes L. Tá? É a mesma coisa. Normalmente a gente escreve daquela forma ali. Isso aqui é para você entender o conceito. Portanto, quantidade de calor latente, calor necessário para o corpo mudar o estado físico sem variar a temperatura. Beleza? Agora eu vou passar para vocês aqui quais são os exercícios que vocês devem resolver para que isso fique bacaninha na cabeça de vocês. Tá bom? Então, pessoal, essas são as questões aí a serem resolvidas para a gente trabalhar lá na próxima aula, na próxima segunda-feira. Veja, módulo 3, páginas 33 e 34, só os exercícios 1 ao 3. Se você fizer os exercícios do 1 ao 3, você já vai ter essa ideia de calor latente, de quantidade de calor latente, muito bem fixada na sua cabeça, para que a gente possa dar sequência dentro dos nossos estudos acerca do calor. Tudo bem? Então, pessoal, por hoje é isso. A gente se vê aí na nossa próxima aula e um grande beijo!